esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença aqui do Ricardo, lá do André Luiz, na Casa de Pedra, um amigo aí de muitos anos e que de uns tempos para cá nós temos convidado, ele tem aceitado o nosso convite de estar aqui na EDAC. E antes de passar a palavra para ele, como de costume, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 49, intitulado Velho Argumento. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delinar. Então nós vemos aqui, né, o Festo perguntando se Paulo era louco. Aí Emmanuel faz comentários sobre essa passagem em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, segundo alguns autores da exegetas que estudam profundamente a Bíblia, Atos dos Apóstolos teria sido escrito por Lucas, né? E aí Emmanuel comenta então: é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhe é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contentas estéreis. Muitas vezes, o próprio Mestre foi interpretado por temente. Os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentialidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Jesus Cristo. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conheceu o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime do ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem o abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior com sarcasmo e a perseguição. Diz um ditado popular que de médico de louco todos nós temos um pouco, né? Mas, então nós vemos que essa questão de considerar as pessoas, principalmente, que se dedicam a uma religião, como loucas, né? Aconteceu com o próprio Cristo. Os irmãos de Jesus achavam que Jesus tinha perdido o juízo. Quando ele estava na casa de Pedro almoçando, e vieram dizer: a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, mas os irmãos não acreditavam nele, tanto é que nenhum deles o seguiu de perto, só Maria. Mas Paulo também, pela sua conversão, foi abandonado pelos familiares, pelos amigos, pelos parentes, os doutores da lei, como ele também era um doutor da lei, achavam que ele tinha enlouquecido, que ele tinha perdido o juízo pela sua transformação às portas de Damasco. Então a gente sabe que realmente seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus muitas vezes coloca as pessoas nessa condição. Quantos de nós aqui na manhã de hoje perdemos, né, entre aspas, a amizades do passado pela nossa interação dentro do Espiritismo? Então tem pessoas que se afastaram da gente, como é natural, porque quiseram continuar numa vida em que nós nos dispomos a não participar mais. E essa seleção ela é natural, ela acontece naturalmente. Por quê? Porque nós traçamos um objetivo e essas pessoas não. Então é natural que isso aconteça. Mas em compensação também, a quantidade de novos amigos que nós fizemos, né, dentro do ideal espírita, eu costumo dizer, se eu não fosse orador espírita e não viajasse como eu viajo, eu não conheceria, acho que hoje, milhares de pessoas que eu conheço, né? E o carinho que a gente recebe de muitos deles não tem preço. Então valeu a pena deixar aquela vida anterior, aquela vida, né, de
digamos assim, insossa, sem sentido, aproveitando os valores do mundo para dedicar ao Cristo, para dedicar a doutrina espírita. Então é isso, no Atos dos Apóstolos aqui, Paulo foi chamado por Festo como louco em função das letras, do conhecimento que Paulo adquiriu, né? Isso fez com que Paulo mudasse. E a mudança tem sempre essas situações, né? De desagradar aqueles que gostariam que a gente permanecesse naquele tipo de vida que a gente levava. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, através dos nossos amigos espirituais, nesta casa do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em especial o mentor do nosso amigo Ricardo, para o estudo que ele vai nos apresentar na manhã de hoje, falsos cristos e falsos profetas, que ele possa estar intuído e que nós possamos absorver tudo aquilo que ele irá nos trazer. Que Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, envolva-nos nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a palestra da manhã de domingo de hoje, a palavra ao nosso querido amigo Ricardo. Muito bom dia a todos. Tá legal aí? Com essa leitura que o Robinson fez aqui, eu me lembrei de uma... Antes da gente começar na palestra, que eu acho importante comentar, me lembrei de uma passagem de Emmanuel também. Se eu não me engano, eu vou tirar aqui, tá? Não dou muito bem com o pedestal, né? Se eu não me engano, está no Pão Nosso também, a passagem chama Sozinho, e fala exatamente isso. Quando você começa a trabalhar com Cristo, trabalhar, se modificar, você vai deixando para trás aqueles amigos seus que estavam naquela tua vida mundana, e você segue sozinho, sem esses amigos, né? Mas como o Robinson falou, depois você encontra amigos que estão compartilhando do mesmo ideal seu. Então eu me lembro quando eu li essa passagem Sozinho, eu imaginei quando você está assim numa praça lotada de gente, de amigos ali do mundo, e você começa a se afastar deles, você entra no caminho sozinho mesmo. Imagina uma rua vazia, fechada de mato por todos os lados, você começa aquele caminho que aparentemente é um caminho estreito, difícil, e você está sozinho naquele caminho. Mas sabe como você está andando numa rua dessa, num ambiente fechado, bem difícil, de repente abre uma clareira, uma floresta gigante com muita árvore, muitos pássaros. Eu imaginei isso, né? Uma coisa que florindo ali na sua frente, e ali você encontra novos amigos. Então realmente gratificante você passar por essa estrada onde você está fazendo essa mudança, esse período de transição, onde você está deixando a sua vida anterior, onde você tinha essa vida mais mundana, para uma vida de trabalho no Cristo. Inicialmente é muito difícil, você precisa se esforçar para atravessar essa estrada. Mas o que você recebe lá do outro lado, quando você chega nesse clarão, nessa clareira, encontra novos amigos que estão compartilhando do amor do Cristo com você, aí é muito gratificante. Então, muito interessante essa introdução de hoje aí. E hoje nós vamos falar de falsos cristos, falsos profetas. Esse tema é um tema que a gente tem que ter cuidado para falar sobre ele, para a gente não só focar em criticar as pessoas. O objetivo nosso aqui é fazer com que nós abramos a nossa mente para conseguir identificar as verdadeiras mensagens que nos chegam, os verdadeiros cristos, os verdadeiros profetas que nos chegam. A gente vai estar fazendo um estudo em cima do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse tema, tá ok? O capítulo ele começa com esse capítulo, com esse item: conhece-se a árvore pelo fruto. Tudo que é falado nesse capítulo, e muito baseado nesse capítulo, é do sermão profético.
em Mateus 24. Então ele começa aqui com Mateus 15 a 20, depois ele vai para o 24 e demais, fala João também. Isso é toda parte do sermão profético de Jesus, onde ele profetiza, né, que no futuro nós teremos muita conturbação, teremos falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos até os maiores seguidores do Cristo. Então ele começa falando assim para a gente, aqui em Mateus 7, de 15 a 20: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Então Jesus já nos traz aqui o roteiro certo de identificar os verdadeiros profetas, os verdadeiros enviados de Deus que vêm trazer uma mensagem da Boa Nova. Você olhar não somente nessa pele de cordeiro, não somente nas palavras que essas pessoas falam, mas olhar pelas obras, o que elas fazem realmente, se o que ela faz condiz com o que ela fala. Então ele afirma categoricamente aqui que toda árvore que não produz bons frutos será cortada, porque ela será descoberta, né? Então, se eu estou aqui na frente falando uma coisa para vocês que não condiz com o que eu pratico no dia a dia, e eu estou falando aqui em verdades, vocês podem de repente acreditar em mim num dia, 2 dias, mas isso não vai se sustentar, isso vai ser descoberto. E eu, infelizmente, durante toda a humanidade, nós tivemos muitos que conseguiram converter muitas pessoas, levar a acreditar naquilo que elas queriam, mas em certo momento elas foram descobertas. Muitos foram prejudicados, mas nenhum falso profeta se mantém, né? A gente pode ver aí Jesus até hoje, a mensagem dele é a mesma que nos deixou, e nós seguimos, procuramos segui-lo, né? Então nós temos esse objetivo de seguir o bom exemplo, o bom caminho, que é Jesus. Continuando no capítulo, temos um outro trecho que fala assim para a gente: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque é isso que acontece, né? A mensagem vem coberta de flores, coberta de perfume, e aquilo ali te seduz de alguma forma. Porque muitos virão em meu nome, muitos virão em nome do Cristo, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Aí aqui eu vou abrir um parêntese. Eu brinquei aqui quando eu estava montando essa palestra, que eu ia fazer um momento professor Pasquale. Porque essa palavra iniquidade que está marcada aqui ficou... Ali ficou escuro. Não apareceu, né? Ali é iniquidade. Iniquidade, se você não traduzir ela certinho, entender certinho o motivo do que ela significa, não pega toda a essência dessa mensagem, tá? Poxa vida, o vermelho não apareceu. Eu não sabia que o vermelho não apareceria, depois eu mudo. Então, por que abundará a iniquidade? O que é iniquidade? É um substantivo feminino da língua portuguesa e define algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Então aí a gente entende melhor o que está sendo dito aqui por Jesus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará.
Então, o que Jesus veio nos dizer aqui? Esses falsos profetas, esses falsos cristos vão seduzir a muitos, a levar uma mensagem equivocada. E quando ele fala de abundará a iniquidade, ou seja, a maldade, o egoísmo, as coisas anticristãs, anti-amor, anti-caridade, se abunda esses sentimentos na sociedade, tá? Ele já está falando aqui da regeneração, tá? Se abunda esses sentimentos na sociedade, a caridade de muitos se esfria. Por quê? Inconscientemente, quando você está vendo muita gente fazendo coisa errada, fazendo coisas que não deve, você começa a desconfiar de todo mundo. E você se insula no seu egoísmo, onde você vai querer o bem para você. Aí você já, não, olha só, eu tenho que me proteger de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, se eu tenho que me proteger de tudo isso, eu tenho que fazer o meu primeiro, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. E aí aumenta o egoísmo. E é diretamente proporcional. Aumentou o egoísmo, diminuiu a caridade. Não tem como você ser egoísta e caridoso, né? Não é compatível isso. Então ele vem nos alertar que esses falsos cristos, falsos profetas vão trazer mensagens que aumentam essa iniquidade. E aí você, aumentando isso, aumenta o número de pessoas que têm essa questão de se proteger, se insulam no egoísmo e a caridade diminui. Então é um alerta que Jesus já fez para a gente lá atrás, né? E continua. E se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios, parte da escura aqui é grandes prodígios, e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. As pessoas que vêm como falso Cristo, falsos profetas, fazem coisas maravilhosas, e realmente para seduzir. E esses grandes prodígios, a gente vai falar mais à frente aqui, são coisas espetaculares, coisas que são tidas até como sobrenaturais, porque quando você não conhece uma lei que rege aquele fenômeno, até então ele é sobrenatural. E o Espiritismo veio exatamente para clarear isso. Muitas das leis que não eram explicadas pelas leis materiais, pela física, pela química, a gente agora tem explicação mais direta no Espiritismo. Então, à medida que a ciência avança e o esclarecimento das leis espirituais também avançam, mais difícil se torna que um falso Cristo faça prodígios, milagres para seduzir as pessoas, porque as pessoas vão conhecer aquele fenômeno mais de perto. Então vão saber que aquilo ali nada mais é do que uma lei natural, não está fazendo nada demais. Então é isso que ele vem nos avisar. Mas eles farão grandes prodígios, farão grandes coisas, e você vai acreditar neles, porque eles aparentemente estão fazendo coisas boas. É o famoso, né, o lobo aqui na pele de ovelha, na pele de cordeiro. Mas vale para a gente contextualizar, a gente posicionar também o conceito de profeta naquela época, tá? Então, para os judeus, os profetas eram equivalente às pitonisas da Grécia. Então você consultava sobre assuntos cotidianos, né? Eram pessoas que tinham uma sensibilidade, eram paranormais para a época, né? O conceito de paranormal é que fazem coisas fora da lei conhecida do momento, eram médiuns e eram consultados para determinados assuntos, e muitos faziam predições, tá? Muitos faziam previsões, tanto que Jesus foi negado como profeta no templo, porque ele não previa o futuro ali naquele momento. Eles falavam, faz uma previsão aí, porque esse era o conceito judaico à época, tá? Equivalente às pitonisas. Pitonisas lá no templo de Delfos, as pessoas iam lá e ela ficava lá em transe, era uma médium que tinha contato com o espiritual, só que esse era o entendimento. E as pessoas faziam questionamentos da própria vida, de coisas do cotidiano. Eu devo fazer isso? Devo me casar? Não devo? Devo ir para a guerra? Não devo? E é legal assim, eu vi um comentário interessante uma vez, uma consulta a uma pitonisa. Um rei foi lá, né, um general do exército foi lá e falou assim, devo ir para a guerra? Aí a resposta foi, um grande exército, um grande reino sucumbirá. Aí fica na interpretação dele, né?
E aí, será que o meu ou será o dele? Ficou ainda para ele decidir. Então esse era o conceito de profeta, tanto que profeta e profetizar e predizer virou que meio sinônimo, né? Tanto que a gente chama esse sermão de Jesus como sermão profético, de previsão do futuro. Então vem o conceito aqui, atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação, e é aqui que a gente vai pegar essa significação para o nosso estudo de hoje. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, o conceito de profeta é um enviado de Deus, aquele homem, aquela pessoa que veio à Terra com uma missão de realmente trazer, um enviado de Deus mesmo, de trazer a boa nova, de fazer alavancar a moral da sociedade. Então esse seria um verdadeiro profeta, aquele homem responsável, enviado por Deus para trazer coisas boas para a humanidade. Tá? E aí, como a gente falou, os prodígios dos falsos profetas, os prodígios e os milagres, são nada mais nada menos que fenômenos excepcionais fora da lei da natureza conhecida até então. Então as pessoas, os falsos profetas viriam fazendo coisas extraordinárias para te seduzir. Então quando a pessoa faz uma coisa extraordinária ou tem um ato extraordinário, né, fazem, entre aspas, milagres à presença de todos, isso naturalmente seduz aos mais incrédulos, né? Até Kardec coloca aqui, para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Isso seduz muita gente, isso seduz as pessoas, mas o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então o verdadeiro enviado de Deus, ele é exclusivamente altamente elevado em sua moral. E o que nós vemos realmente de falsos profetas é que fazem muitos prodígios, coisas miraculosas, coisas sensacionais, que chamam a atenção das pessoas, mas que a sua moral não está à altura dos feitos que ele diz fazer ou das pessoas que ele diz ser. Então imagina uma pessoa vir falar que eu sou o Cristo e não ter a moral do Cristo. Você nota isso imediatamente. Só que se ele vier falando que é o Cristo e praticar diversas coisas miraculosas, várias maravilhas, vai te seduzir, você vai acreditar que ele é o Cristo. Mas o Cristo já alertou: virão falsos cristos e farão coisas em meu nome. Aqui eu lembrei de uma história de Paulo, né? Que Paulo começou a fazer o seu trabalho, né, de levar a mensagem do Cristo a toda a gente, e ele começou a fazer os trabalhos de cura. Ele curava em nome do Cristo. Ele curava ali, ele tinha uma moral elevada, ele, né, teve toda a conversão, como nós, e foi muito criticado, né, como foi falado na leitura aqui, e ele curava em nome do Cristo. Até um ponto que ele falou: não sou mais eu que vive em mim, é o Cristo que vive em mim, né? Então, e aí as pessoas vendo essa situação começaram a querer imitar Paulo, não a Cristo. Aí começou a fazer curas em nome de Jesus e de Paulo, né? Então tem um momento de uma passagem em que estão se fazendo hoje a gente sabe o nome, né? Porque o nome tinha outro nome. Uma desobsessão, está ali falando com o Espírito, em nome de Paulo, em nome de Cristo, e o próprio Espírito fala. Jesus eu conheço muito bem. Paulo eu sei quem é, mas e você quem é? Porque aquela pessoa não tinha a moral necessária para estar fazendo aquele trabalho, tá? Então a gente tem que observar essas nuances dentro de cada situação que acontece na nossa vida, cada pessoa que nos chega trazendo uma mensagem
de qualquer âmbito, que seja político, social, que seja espiritual, nós temos que avaliar realmente o fruto que aquela pessoa está produzindo, ou que ela já produziu na vida. É claro que a gente não vai avaliar, aquela pessoa durante a vida inteira fez coisa errada, agora ela está querendo ser bonzinho. Se a gente já viu vários exemplos de redenção, de transformação, Paulo é um deles, Maria de Magdala é um deles. O que a gente está falando é o fruto que ela continua produzindo. Porque você pode muito bem ter uma vida difícil, eu não gosto de usar essa palavra, pecadora no ambiente espírita, né? Mas como nós viemos lá, né, da Igreja Católica, é uma palavra que fica facilmente na cabeça da gente. Então a gente vê uma vida pecadora e nós podemos nos redimir, nos modificar. Então não é por causa disso que nós seremos falsos profetas, falsos enviados de Deus para um trabalho que a gente está fazendo, porque a gente teve uma vida anterior complicada. Nós podemos ter essa redenção na nossa vida. São raros os casos, nós podemos. Só que o que a gente está falando é quem continua produzindo frutos. Pele de cordeiro, fala bonito para todo mundo, mas o trabalho por trás realmente não é o que ele condiz com a realidade que ele está praticando. São as obras que deveis examinar, não só as palavras, né? Que eu tirei trechos do capítulo, tá? Se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que conciliem os corações, sem apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então são pelas obras. Tem que observar quem está trazendo, se intitulando enviado de Deus. A gente tem todas as ferramentas para poder identificar isso. E aqui vem dizendo, aqui no Evangelho do Espiritismo, se essa pessoa possui todas as virtudes cristãs condizente com o que ela está falando, o que ela faz, né? Ela é caridosa, ela é amorosa, ela tem indulgência, né? Lembra? O verdadeiro sentido da caridade, de acordo com como entendia Jesus, e os Espíritos respondem o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, se ela possui essas características, aí sim, ela é um verdadeiro profeta. Agora, se ela simplesmente fala, mas o que ela está produzindo não é o que ela está trazendo de mensagem, aí a gente tem que desconfiar e se proteger disso, porque nós podemos nos seduzir e podemos nos prejudicar. Desconfiar, porém, das palavras melífluas. Palavras melífluas, o nome já fala de mel, flui como mel, aquela palavra doce que flui como mel. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Essa mensagem é uma mensagem do Espírito Luís, foi passada, né, em Bordeaux em 1861. Então, nesse capítulo ele vem nos trazer aí os caracteres, né, como identificar os falsos profetas. Falsos profetas, eles normalmente, por trás dessas palavras melífluas, por trás desse papo doce, dessa pele de cordeiro, na verdade ele está pregando ali o ódio, está pregando a violência, a separatividade, né? Então, se eu vier aqui falar assim, olha gente, a EDAC é uma casa maravilhosa, é uma casa em que vocês só têm que vir aqui, vocês não precisam de nenhuma outra casa. Essa é a melhor casa de Volta Redonda, nós temos aqui todos os trabalhos necessários para te acolher. Não é uma mentira, realmente é uma casa maravilhosa, uma casa que tem todos os trabalhos. Mas eu já estou falando que você não ir em outra, você não conheceu outra casa. Que você não deve ir na missa ali na igreja aqui do Conforto, porque lá não é onde está Deus. Gente, estou falando palavras lindas, favorecendo essa casa, mas estou pregando o separativismo. Eu estaria me situando aqui como um falso profeta, como um falso enviado de Deus. A gente tem uma responsabilidade muito grande
longe de mim ser enviado de Deus, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande em falar para as pessoas. Vocês estão aqui no domingo de manhã e vieram aqui receber uma mensagem. Se eu venho aqui e começo a falar, por mais bonitas que sejam minhas palavras, mensagem de separativismo, de ódio, de afastamento da lei divina, se eu falar para vocês, gente, vocês não podem, vocês são espíritas, vocês não podem ali comer pizza frita na igreja do conforto. Gente, primeiro falar que não pode comer pizza frita é um crime, né? Quem gosta. Nossa comida típica de Volta Redonda é pizza frita. Aí, por que não pode? Porque a igreja é católica? Gente, isso não existe, né? Nem em nenhum outro tipo de religião. Eu estou falando de igreja católica, está aqui perto, mas em nenhuma outra denominação religiosa que faz o bem. É claro que tem seitas anticristãs, eu não vou falar para você lá mesmo não, porque aí você sabe que não faz o bem. Mas toda religião, toda instituição religiosa que realmente está pautada no bem, nós temos o direito e até o dever de visitá-las, e conhecer e interagir com elas. Tá? Então é isso que eu quis identificar. Se eu for falar bonito aqui, mas pregando ódio, pregando separação, pregando afastamento da lei divina, incitando a vivência desequilibrada das paixões, das loucuras humanas, eu não estou sendo um verdadeiro profeta, eu estou sendo um falso profeta. Tá? Então por isso que ele fala, desconfiar das palavras melífluas. Muitas das vezes a pessoa que fala mais enérgico, mais direto, está falando a verdade, está falando coisas para o seu bem, do que quem fala todo saboroso, todo meloso com você, tá? Porque está querendo seduzir. E aí nós temos exemplos na história, que não é só a gente, quando está numa casa espírita, a gente começa a falar de falsos cristos, falsos profetas, a gente começa internamente a pensar em religiosos que não pregam a palavra de Deus conforme deveria. Mas a gente tem exemplos na história muito graves, né? Eu trouxe aqui uma foto, deixei até escurecido em preto e branco, mas esse senhor, as pessoas o amavam, as pessoas o idolatravam, porque ele falava para eles com aquela autoridade e tudo, umas coisas que eles queriam, que eles entendiam. Então ele converteu pessoas ali para fazer o que ele queria, ele seduziu essas pessoas para fazer. E ele ia à igreja, né? Ele era tido como cristão e ele pregava o ódio. Então é um exemplo de falso Cristo, falso profeta. Tá? No âmbito religioso, até trazendo aqui para o nosso país, a gente teve um caso recente, eu vou citar rapidamente, que a gente tem até que se preocupar com essa questão da idolatria das pessoas que seduzem, porque pode se perder. Vários amigos espíritas e de outras religiões também, que é o caso dessa pessoa que eu vou falar, começam um trabalho no bem, muitas das vezes até sem saber que está começando, porque vai na intuição e vai sendo assessorado pelos bons amigos espirituais, e aí a idolatria, o ego começa a falar mais alto. E aí ele se perde nesse caminho, né? É o caso do nosso João de Deus, né? Que era um médium, não era espírita, era um médium católico. Ele começou a fazer um trabalho muito bonito, falava muito bem para todos, convertia muitas pessoas, trazia muita gente ali, fazia um trabalho de cura muito bonito, mas as obras secundárias que ele estava executando não eram condizentes com o que ele estava fazendo. Então, mas tudo de bom que ele fez não se perdeu. Na questão 623 do Livro dos Espíritos fala exatamente isso. Estava até conversando com o Robinson sobre isso. Mas Kardec pergunta, mas essas pessoas que vêm trazendo uma mensagem boa, enviada de Deus, e no meio do caminho se perdem, tudo que ele fez se perdeu? E os Espíritos respondem, né, de uma forma mais bonitinha, mas eu vou falar com as minhas palavras aqui. Não, tudo que ele fez até então, algo de bom tem ali. Então você fica com aquela parte boa e esquece a parte ruim. Não segue aquela parte ruim. Tá? Então, nenhuma obra, por mais
que a pessoa tenha cometido diversos erros, o que ela fez de bom você pega, você valoriza, você incentiva. Porque se ela fez alguma coisa de bom, ela tem algo de bom para fazer. Então, ela pode retomar isso em algum momento. Então, valoriza essa parte. Estou falando no dia a dia, porque às vezes a gente condena essa política do cancelamento de hoje em dia, né? Às vezes a gente condena as pessoas por um erro, por um ato falho. E a gente condena, critica, e aí nós nos tornamos falsos profetas, falsos cristos, quando nós começamos a divulgar essa coisa errada da pessoa, enaltecer o errado, fazer o cancelamento, e isso causa até mesmo um ato exagerado da pessoa tirar a própria vida pela perseguição que ela sofreu. E ela pode ter feito um monte de coisa boa para trás e a gente não valoriza isso. Então é isso que é a mensagem importante que a gente tem, de também não ficar caçando, né? A famosa caça às bruxas, caçando as bruxas e falar que aquela pessoa cometeu esse erro. Todo mundo, se Deus, né, sempre nos dá a oportunidade de nos recuperarmos, nos dá a reencarnação para nós podermos tentar novamente acertar, quem somos nós para julgar a pessoa que ela não vai poder se recuperar ainda nessa encarnação? Então temos que ter esse cuidado também. Os verdadeiros profetas, isso está no livro dos Espíritos, é a questão 624. Logo após essa 623, Kardec pergunta: qual o caráter de verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então os espíritos são bem diretos. E aí Kardec complementa: tá, legal. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Essa questão é famosa, né? A pessoa sempre fala assim: a menor resposta dos espíritos, que eu não preciso falar mais nada. Nós conhecemos Jesus, vai falar mais o quê? Jesus por causa disso. Não, gente, a gente já conhece Jesus, a gente já sabe que Ele é o nosso modelo e guia. E é Ele que nós devemos tentar imitar, é a Ele que nós devemos ser. Ele falou: vós sois Deus, vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Só que, infelizmente, até nós espíritas idolatramos, ou tentamos imitar, tentamos seguir outros nomes que estão encarnados conosco, ou nomes que já desencarnaram, e temos que seguir aquele modelo não do Cristo. Em vez de imitar a Cristo, nós imitamos aquela pessoa que tentou imitar Cristo. Mas se ela imitou Cristo, ela não teve a total condição de chegar a Cristo ainda. Ela imitou Cristo, ela fez o papel dela, ela fez o certo. Aí você pode imitar Cristo. Por que você vai imitar a pessoa? Por que você vai seguir o exemplo daquela pessoa? Segue o exemplo do Cristo, que aí você não vai errar. Tá? O Emmanuel, nesse livro aqui, O Espírito da Verdade, Chico Xavier e Valdir, na lição 72, ele traz uma explicação em cima dessa frase aqui de Paulo em Coríntios: não vos façais, pois, idólatras. Eu vou ler uns trechinhos dessa questão, agora eu vou pôr o pedestal. Para facilitar a leitura aqui. Não enxergo nada. Não, está de boa. O óculos já resolveu. Sem idolatria. É referente ao capítulo 21 e tem 8 desse nosso estudo aqui. Né? Então, o Emmanuel vem trazer essa mensagem para nós. Fala assim: não vos façais, pois, idólatras. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Ele fala aqui: núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas estranhas à religião têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. Então são recursos que muitos nós utilizamos para manter aquele pessoal firme a nós, criando idolatrias, criando pessoas que a gente vai idolatrar para poder trazer e manter essas pessoas ali naquele âmbito. Urge desse modo compreendermos
a impropriedade da idolatria de qualquer natureza, fugindo, entretanto, à iconoclastia e à violência, no cultivo do respeito e da compreensão diante das convicções alheias, de modo a servirmos na libertação mental dos outros, na esfera do bom exemplo. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã, em sua pureza de fundamentos, surgiu no clima da Galileia, dispensando a adoração indébita em todas as circunstâncias, devendo-se exclusivamente à interferência humana os excedentes que lhe foram impostos ao exercício simples e natural. Assim proscreve de teu caminho qualquer prurido idólatra em torno de objetos ou pessoas. Então, Emmanuel vem nos trazer esse alerta, Emmanuel sempre muito direto. Quase que eu derrubo a água. Emmanuel sempre muito direto, nos afirmando que nós não devemos criar idolatria para ninguém. Porque isso é prato cheio para os falsos cristos e os falsos profetas, que eles querem te seduzir. A mensagem vem de uma forma tão bonitinha que vai te seduzir. E é um recurso utilizado muito na humanidade para trazer à tona isso. E aí a gente vai vendo, né? Isso aí no âmbito político, no âmbito social, no âmbito religioso. Nós não devemos idolatrar ninguém. Então não fazei, pois, idólatras. Porque isso é um prato cheio para criar, que nós mesmos acabamos criando esses falsos cristos e falsos profetas. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu aqui, se me permite. Eu até pensei se eu ia falar isso, mas não vou falar. Mas é interessante para a gente pensar. A última palestra que eu fiz aqui foi a felicidade. E eu fiquei até meio constrangido no final, que eu fui aplaudido. Né, Augusto? Eu fui aplaudido. Eu fiquei feliz, óbvio, né? Porque eu acho que a mensagem final, a música final foi comovente, realmente o intuito é agradar vocês, não me agradar. Mas eu estou bem tranquilo, bem resolvido quanto a isso. E eu acho que realmente nos eventos espíritas, dependendo da mensagem que é passada, a gente tem que aplaudir. Às vezes eu tenho vontade de aplaudir e não aplaudo. Porque a gente fala, olha, como é que fala? A vaidade, né? A palavra é essa, a vaidade e tal. Mas além da vaidade, pode-se criar realmente falsos profetas. Então, pô, estamos aplaudindo, então vou falar mais disso também. Então, vou falar mais disso. De repente ele começa a inventar coisas que as pessoas não acreditam, gostam de ouvir, para ser aplaudido. De repente começa inconscientemente e aí se desvia. É meio que eu falei lá do João de Deus, né? Começou bem, foi aplaudido, foi idolatrado, e aí o egoísmo, a ganância, a vaidade aumenta e a caridade diminui, como falou Cristo lá atrás. Então é muito importante a gente ficar atento a essas situações. Erasto vem nos dizer, nesse capítulo 21, o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela, que está apagado aqui, influência moralizadora de suas obras, a missão de que diz portador. Então o verdadeiro missionário de Deus tem que justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza e principalmente pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. O objetivo dos enviados de Deus é melhorar a moral, fazer com que nós evoluamos. Então, a influência moralizadora de suas obras. Essa frase eu destaquei. Na minha aqui está de vermelho, para você está apagado, mas serve de aprendizado para a próxima, fica tudo branquinho, né? Mas eu destaquei isso, a influência moralizadora de suas obras. Esse é o verdadeiro profeta, aquela pessoa que traz a mensagem e que a mensagem realmente influencia moralmente as pessoas. As obras dele influenciam moralmente as pessoas. Continuando nessa mensagem, Erasto nos traz que pelo caráter, pelas suas atitudes, pela sua inteligência, está acima do papel com que se apresenta. É o questionamento que você faz sobre aquele que se diz enviado de Deus. Analisa o caráter dele, analisa a sua inteligência, analisa o que ele está fazendo de acordo com a mensagem que ele vem trazer. Ele realmente está de acordo com o que ele está apresentando? Ignoram-se. Aí o verdadeiro profeta, né?
ele se ignora, desempenha a missão a que foram chamados pela força do gênio que possui. O verdadeiro profeta se revela por seus atos, são adivinhados, ou seja, eles são descobertos, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Olha que mensagem de Erasto. O verdadeiro profeta, ele não se fala que é enviado de Deus, ele é descoberto, porque os seus atos vão mostrar a sua missão. Então o que ele faz, ele não é querendo nada para ele faz querendo trazer e melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Aí esse é o verdadeiro profeta. Ele não chega aqui e fala que ele é enviado de Deus. Eu sou o enviado de Deus e eu vim aqui salvar a todos. Ele não fala isso porque ele é humilde, ele é modesto e ele é descoberto. Ele acaba sendo descoberto pelo trabalho que ele fez, pelas obras que ele fez. Não é com palavras bonitinhas, melífluas, como falou aqui no texto. E aí a gente traz exemplos, trouxe exemplos ali de Rita, a gente traz belos exemplos. Irmã Dulce, Chico, Gandhi, Divaldo, são pessoas super humildes que são com certeza enviados de Deus por tudo que eles fizeram. A gente estava conversando agora há pouco, se a gente for criticar qualquer um deles, a gente tem que ter pelo menos 0,1% que eles fizeram, que a gente não fez nem isso. Então a gente não tem como criticar quem faz e quem não faz para si, faz para os outros. Então são pessoas que são realmente enviadas de Deus, pessoas humildes, pessoas honestas. A moral que vem com eles, o que eles têm de elevação moral, condiz com o que eles praticam, porque nem é com o que eles falam, porque eles nem falam. É interessante que eles nem falam. Então assim, recentemente inclusive a gente está tendo uma polêmica no meio espírita sobre uma médium psicógrafa que está sendo atacada como ela sendo fraude. Não sei se vocês conhecem a Mayra Rocha. Ela está sendo muito atacada. É porque as pessoas pensam que só Chico podia fazer carta consoladora. Chico se foi para o plano espiritual, alguém tem que fazer o trabalho. É claro que a gente tem que tomar cuidado, que podem ter vários ali que são falsos cristos, falsos profetas. Mas vamos ver o trabalho, vamos ver a obra. Ver a obra que ela faz, ver o conteúdo das mensagens que ela traz. Como é trazido para cada família aquela mensagem consoladora. Eu tinha esse preconceito, tá, pessoal, quando eu via sessão de carta de psicografia, aqui vem em Volta Redonda de vez em quando um grupo que faz. Eu tinha esse preconceito. Eu falava assim, não é só o Chico que tem que fazer isso. Esse trabalho é um trabalho que é necessário, de acolher as mães, de acolher as famílias que perderam seus entes, que não têm entendimento ainda de como funciona a vida após a morte. Então é um trabalho importante. Então são pessoas que a gente tem que olhar realmente a obra, realmente o que está acontecendo por trás ali. E a gente falou o tempo todo de encarnados. Para a gente partir para o final aqui, o João nos traz que não devemos crer em todos os espíritos. A gente falou dos falsos cristos, falsos profetas encarnados, mas não temos falsos cristos e falsos profetas somente encarnados. Temos também os que estão desencarnados, os espíritos. E é muito mais fácil nos enganar com palavras melífluas, com mensagens bonitinhas. Então nós temos que ter cuidado. Então nós temos que, João já trouxe aqui na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então João já trouxe essa mensagem já usando o ensinamento do Cristo, só que ele já vendo na prática o que estava acontecendo logo depois da ida do Cristo. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de através seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Essa mensagem também de Erasto, para nos alertar, aqui está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo,
para nos alertar que muito maior número são os falsos cristos desencarnados. E aí, quando ele convence dos absurdos dos seus feitos ali, alguns médiuns, ele pode levar a um problema muito sério numa casa espírita, numa qualquer outra instituição religiosa, porque todos somos intuídos por espíritos. Se nós não deixamos intuir por esses falsos espíritos, falsos profetas, a consequência pode ser muito grave, né? E aí, repelir sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos. Olha o que o Erasto vai nos trazer: pregando a separação e o isolamento. Então, se você tem aí numa situação e você recebe uma mensagem, e aí essa mensagem vem falar o que eu falei aqui, que essa casa maravilhosa é a melhor casa espírita de Volta Redonda, que vocês devem amor integral a ela e não devem visitar nenhuma outra, porque só aqui a verdade impera. Se você recebe uma mensagem dessa na sala mediúnica, descarta, não divulga. Essa mensagem não vem trazer a união, ela vem trazer a separação. Realmente essa aqui é uma casa maravilhosa, mas nós devemos também visitar as outras, devemos conhecer as outras. A gente fazendo palestra, a gente vai conhecendo as outras. Se fosse assim, eu não podia estar aqui, eu ia estar lá na minha casa maravilhosa com o André Luiz, né? Então temos que tomar cuidado com essas mensagens. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos. E aí ele finaliza assim, ó: em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Se um espírito chega, dá uma manifestação, fala, vai dar uma mensagem bonita, até para poder aconselhar alguma coisa, no geral, aí fala assim: não, mas aí você vai ter que chegar, você vai ter que fazer isso, chega lá, tem que plantar uma bananeira, tem que regar uma água 3 vezes em movimento circular anti-horário, e na hora de você colocar a água no copo, você tem que fazer assim, ó, são 10 gotinhas assim. Tem alguma coisa errada. A gente sabe que não precisa disso para uma cura. A gente sabe que não precisa disso para um tratamento espiritual. Então é isso que Erasto vai nos falar. É muito misticismo, é muito cerimonial. Nós não temos cerimonial no espiritismo, né? Nós não temos isso. Até achei legal, tivemos um evento espírita muito legal agora no final de semana passada, que foi a confraternização espírita do estado do Rio de Janeiro. E o Alexandre Pereira já esteve aqui em Volta Redonda várias vezes em palestras de Semana Espírita. Ele falou que ele participa das relações externas, faz a parte ecumênica do CERJ. E ele comentando que ele achava interessante que cada um tinha o seu sagrado. Então, um dia eles queriam levar lá, cada um apresentar o seu sagrado, né? Então, o católico tem o seu sagrado, o budista tem o seu sagrado, tem a sua materialização da sua fé. Esse é o seu sagrado. E ele ficou pensando: o que eu tenho no espiritismo que é o nosso sagrado? A gente não tem rituais, a gente não tem... Ele falou que ficou até meio sem graça, que não tinha isso. Aí pensou, falou: não, o nosso sagrado é isso aqui, são os livros. Então, se a gente tem que materializar o espiritismo de alguma forma, está nos livros, todo o ensinamento que está aqui dentro, né? Então, essa mensagem de Erasto é importante para a gente saber identificar mensagens que realmente vêm para unir. Mensagens místicas a gente tem que descartar realmente, que são mensagens de falsos cristos, falsos profetas. Muitas das vezes assina como o Dr. Bezerra, né? Assina como Allan Kardec, assina como Chico. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eles vêm com nomes pomposos, né? E aí na nossa era digital, para a gente caminhar para o final, na era digital nós temos que nos preocupar com as mensagens espirituais que chegam, com as mensagens que chegam no nosso WhatsApp, com tudo que chega, até político, social, espiritual, o que seja. Temos que avaliar se aquilo ali realmente merece a nossa atenção. Então, disseminações de mensagens inverídicas e prejudiciais. Nós podemos nos tornar falsos profetas disseminando isso também.
calúnias, difamações, maledicências, mensagem que mancha a reputação de indivíduos que promovem a separação. Não devemos propagar essas ideias. Não devemos propagar essas ideias. Recentemente tivemos um caso de uma influenciadora que rolou um print de uma conversa dela com o Whindersson Nunes. Alguma coisa deles relacionaram ou não, alguma coisa assim, eu nem sei qual é a história direito. Eu sei que páginas de fofoca começaram a criticar a menina, e ela mandou uma mensagem lá na rede social falando que estava em depressão, que era para parar de falar aquilo, e as páginas de fofoca, olha, o Enem já passou, não precisa fazer redação não, criticando o textão que ela mandou na mensagem na rede social. Vocês sabem qual foi o fecho desse caso? Ela tirou a própria vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas mensagens. E aí eu vou trazer aqui uma mensagem que é muito importante a gente ter e acreditar nessa mensagem. Quem recebeu essa mensagem aqui na época da pandemia? Da vacina espiritual. Que a equipe do Dr. Bezerra ia passar às 18 horas e era para você levantar o braço, deixar o braço na janela, em direção da lua, né? E que não precisava se vacinar. Gente, isso é um exemplo claro de falsos cristos, falsos profetas, mensagens fake news. A gente não pode divulgar essas coisas, né? Esse caso aqui também, dessa moça, estou na frente. Essa moça ela foi confundida com uma bruxa que fazia rituais satânicos com crianças e matava as crianças, lá no Guarujá, e ela foi espancada até a morte. Ela estava vindo da igreja com a Bíblia embaixo do braço, com a família, e ela foi espancada até a morte, por causa de uma mensagem errada. Então você acreditar em falsos cristos e falsos profetas e propagar essa mensagem pode ser muito prejudicial e atrasa a nossa evolução. Gente, a gente quer chegar logo na regeneração, no mundo regenerado. A gente está nessa transição desde que Jesus, lá no Sermão Profético, já falava disso e já começou esse trabalho. Quando Kardec trouxe o Espiritismo para nós, ele já falava de vários começar, a gente já estava no processo de começar a transição planetária e ainda não se confirmou, já tem quase 200 anos. Porque nós ainda seguramos muito isso, porque a transição planetária não é que o planeta Terra do nada vai ficar bom. Nós aqui que vamos nos melhorar, a maioria dos que estão encarnados vão melhorar. Então nós somos responsáveis pelo que semeamos e pelas ideias que plantamos nos corações das pessoas. Cuidado com as mensagens e falas atribuídas aos espíritos ou personalidades. Muita mensagem aí falando que é Bezerra, falando que é Chico. Cuidado. Kardec sempre se preocupou em analisar cada fato para que nada do que fosse trazido fosse uma inverdade. Erasto aconselhou a descartar, né? 10 verdades a aceitar uma mentira. É muito melhor fazer isso. Então nós também temos que ter esse crivo, ter isso em mente. E aí nós vamos para o crivo de Sócrates, né? Que é sempre legal lembrar isso. Toda mensagem que vem para você, a pessoa vai te contar uma coisa, né? Tem essa historinha, né? Que Sócrates estava lá, um rapaz veio e falou: só tenho que te contar um negócio. Ele: peraí, é verdade? Não sei se é. Tá. É bom? O que você vai me falar é bom? Não é uma coisa boa, não. É útil? Vai ser útil para alguém? Tem que passar nesses 3 crivos. Se não passar nesses 3 crivos, você não leva adiante, eu não quero nem saber. Então, se é verdade, se não for, já não precisa me falar. Se você não tem certeza que é verdade, não precisa nem me falar. Se você, beleza, é uma verdade, mas é uma coisa boa? Não é uma coisa boa, então também já não precisa saber. A não ser que seja para ajudar. É útil? Se eu souber disso, vai ser útil para eu poder ajudar aquela pessoa? Não, também não é só uma fofoca. Então esquece, você não precisa falar nada disso. Então, pessoal, é isso que a gente queria passar para vocês hoje, saber que identificar, né? E saber identificar os falsos e saber identificar os bons, saber identificar a mensagem boa que chega para nós. Então, que nós possamos continuar na nossa luta, né? Como foi dito ali,
muitas das vezes vão ser taxados de loucos, vão ser taxados de malucos mesmo, que por que isso? E vamos ficar sozinhos por algum momento, mas nós encontramos pessoas que vão pensar como nós, porque estão no trabalho do Cristo, como um verdadeiro mensageiro de Deus. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço o convite da casa e espero poder voltar no que vem, se Deus quiser. Bom, muito obrigado. Hoje não teve música, não teve aplauso. Estou brincando com ele, né? A gente não... Muito obrigado, Ricardo, como sempre, um estudo muito bom, né? Ano que vem está com a gente de volta. Esse negócio de aplaudir a palestra é complicado. Essa semana eu fui falar no lugar também, fui bastante aplaudido. Mas as pessoas ficam assim, né? Essa questão de, vai ficar vaidoso se aplaudir. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte: se um dia eu ficar vaidoso por alguma palestra que eu fiz, olhe muito por mim que eu estou obsidiado. Estou obsidiado. Não cabe ao orador de espírito ficar vaidoso. O aplauso, na realidade, ele é simplesmente para demonstrar que o trabalho foi bem feito. É só isso. Bom, pessoal, a gente quer agradecer de coração ao Ricardo aí por esse trabalho na manhã de hoje. Quero também agradecer a todos vocês que estão contribuindo aí sobremaneira com as cestas, né? Então, faltou muito pouca coisa. A Solange vai estar atualizando amanhã no site da EDAC. Nós vamos ter um pouquinho de coisa que está faltando. Agradecer a equipe aí que está... Solange praticamente está à frente, mas tem a Marta, a Angélica, e a gente precisa de contribuição aí semana que vem, até para a montagem dessas cestas, que é muito trabalho. Agradecer aqueles que estão nos ajudando, o Edson Uso também trouxe um mantimento, Zé Roque trouxe 10 cestas semana passada, amanhã eu trago mais 7 ou 6 que eu consegui lá. E se Deus quiser, a gente fica com aquela preocupação de que será que a gente vai conseguir? Eu já falei até aqui na quarta-feira, se aproximando, às vezes tem noites até que eu nem durmo direito, né? Porque a gente não sabe se vai dar conta, um pouco falta de fé da nossa parte, que sempre dá conta, sempre a gente consegue, né? Mas é isso aí. Então a gente agradece de coração a todos vocês que contribuíram aí mais um ano. Com certeza vai dar tudo certo, está faltando muito pouca coisa, mas ela vai atualizar amanhã. Quarta-feira nós temos a palestra do Rogério, tema livre, ok? Compareçam. Alguma coisa não? Não? Então nós vamos encerrar essa primeira parte, lembrando a vocês que tem aquele café tradicional lá fora, né? Hoje tem tanta coisa lá fora, gente, que acho que você não precisa nem almoçar, né? Depois do café fraterno lá fora, ok? Já vai economizar o almoço, né? A gente agradece a presença de todos vocês aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo aqui no Facebook. Amanhã, como de costume, as nossas palestras estão no YouTube, desde março de 2020, quando começou a pandemia. Aqueles que quiserem pesquisar lá, tem palestra à vontade para assistir. Muita paz a todos, nós vamos encerrar. E aqueles que tiverem condição da passe, 5, 6 passistas aí se dirigam à sala de passe. E os que precisarem de passe, aguardem no salão. Vamos então agradecer a Deus essa oportunidade, ao Ricardo, que Deus possa incluí-lo cada vez mais, possa estar sempre presente aqui com a gente nessa manhã de domingo, em outras oportunidades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim, com essa prece, nós vamos para encerrar a primeira parte, partindo para a segunda na sala de passe. Ok? Muito obrigado a todos aí, tenham um bom resto de domingo. Fiquem com Deus.